Quero cumprimentar a todos que assistem a essa live, a esse programa. Agradecer o convite do Centro de Direitos Humanos, de Memória Popular, na pessoa de Roberto Monte, que faz um trabalho gigantesco de preservação da memória das lutas sociais e políticas progressistas no Rio Grande do Norte e mesmo no Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande, então, participar nesse momento dessa figura lendária da esquerda brasileira que se chama Luiz Maranhão Filho, né? Paulo Cavalcante, no seu livro de memórias, escrito há vários anos, já se... Eu conto como o caso foi. Sim, ele conta como o caso foi, ele dedica longas páginas à figura do Luiz Maranhão, pelo que ele representava na esquerda brasileira, pela sua grandeza humana, pela sua capacidade de interlocução e pela perversidade da sua morte. Eu tive a possibilidade de fazer uma pesquisa, depois publicada em livro, sobre a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, época do prefeito de João Maranhão. Foi um prefeito que se celebrizou não por uma obra de pedra e cal, mas por uma obra do espírito, da educação e da cultura. E ao fazer essa pesquisa, eu me deparei com vários alunos de Luiz Maranhão. Pessoas comuns, homens do povo, mulheres do povo, várias pessoas. E todos os depoimentos dessas pessoas, quando soubia que eu estava fazendo aquela pesquisa sobre a campanha de Pé no Chão, espontaneamente eles me diziam: olha, eu fui aluno de Luiz Maranhão, uma pessoa extraordinária, um professor extraordinário. Né? Então, é essa figura sempre aflorava, né? Extremamente humana de Luiz Maranhão. Uma das bancas de doutorado que eu participei em São Paulo, José Paulo, após a defesa, saímos para tomar uma cerveja lá no restaurante e tal. E ele se reportou também a figura grandiosa, eu sei de Natal e tal, de Luiz Maranhão, né? Inclusive que frequentava a casa dele lá em Minas Gerais, e a mãe dele adorava Luiz Maranhão. Então Luiz é essa pessoa da licença militante, né, que sempre dedicou a sua vida a melhores causas do povo. Né? Ele é de uma grandeza humana, de uma capacidade de interlocução sem limites. Uma pessoa que dialogava, por exemplo, com os setores da Igreja Católica, com o setor mais conservador da Igreja Católica. Chegava a dialogar aqui em Natal com Dom Marcolino Dantas, um arcebispo, nós sabemos, extremamente conservador. E no Rio de Janeiro, com o grande interlocutor de Dom Eugênio Salles, que havia sido um arcebispo de Natal, que desenvolveu um projeto de reformas sociais muito grande, mas a sua condução na Assembleia do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi um arcebispo, quando atuou em Natal, do movimento de Natal, foi um arcebispo reformador. Na época do movimento de educação de base, as escolas radiofônicas transportaram o movimento de educação de base, que daqui de Natal se disseminou pelo país. Né? Foi um arcebispo que incentivou, né, através dos grupos progressistas da igreja, sindicalismo rural, etc. Né? Esse foi um Dom Eugênio Salles reformador. Uma vez no Rio de Janeiro, arcebispo do Rio de Janeiro, já sob o regime militar, a sua postura se diferenciou da sua atuação em Natal. Tido como um arcebispo de atuação conservadora, mas teve um papel importante de diálogos à sombra com o regime militar. E Luiz Maranhão era um dos interlocutores fazia uma grande interlocução com o Dom Eugênio. Então eu queria dizer, em primeiro lugar, que Luiz é essa figura de uma dimensão enorme, é um político com P maiúsculo, porque sabe dialogar com diferentes. É essa a postura dele. E foi morto sob tortura. Um político que viveu apenas 53 anos, o seu irmão, Michel Maranhão, também ex-prefeito de Natal, perseguido, faleceu
também 56 anos, vítima também no exílio, vítima do regime militar. Muito novo, né? 53 anos. Luiz 53 e Djalma 56. É mesmo. Né? Então, Então, essa é a figura que nós estamos falando aqui, que vamos abordar um pouco o contexto em que Luiz viveu, sobretudo da Seu tempo, né? seu tempo político, sua atuação política. A gente pode falar que a atuação dele começa no pós-guerra. Sim, começa no pós-guerra, exatamente. E como é que é essa Natal desse pós-guerra? Sim, na pequena cidade, cuja política é dominada pelos grupos tradicionais, né, da política, mas eu queria lembrar que nos anos 50 também, em nível nacional, tem Vargas, o segundo governo de Vargas, e tem o governo de Kubitschek. Né? É bom lembrar esses contextos, porque era o contexto da Guerra Fria. No pós-guerra significa Guerra Fria. Significa que na geopolítica, por exemplo, no contexto internacional, tem todo aquele conflito entre o Oriente e o Ocidente, entre socialismo e capitalismo, etc. E uma presença muito grande do Império Norte-Americano na América Latina. Né? Nós temos o governo João Goulart, o governo Getúlio Vargas, o segundo governo Getúlio Vargas, que foi um governo que procurou, de um lado, estruturar, viabilizar economicamente o país. Um governo que criou o que é a Petrobras, foi um governo que criou a Eletrobras, foi um governo que criou o Banco Nordeste do Brasil, foi um governo que criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, depois transformado em Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não é? Então, ele estruturou isso aí, é claro, isso gerava interesses, isso melindrava interesses poderosos. A geopolítica do segundo governo de Getúlio teve essa dimensão de estruturação nacional e de uma independência com relação à geopolítica, não se alinhar automaticamente com os interesses do Império Americano. Essa é uma dimensão do governo Getúlio. E outra dimensão, falando do segundo governo Getúlio, foi as suas políticas de proteção do trabalho. João Goulart era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, dobrou o salário mínimo. Aí nesse contexto, como é que está Natal nesse contexto? Vou chegar lá. Então, veja só. Vou chegar lá. Então, eu quero dizer que Luiz está aí. Não é? Luiz vai se aliar a espaço no governo Getúlio para as forças progressistas. Um governo que procura ter uma independência nacional, que procura estabelecer uma estrutura e estabelecer um patrimônio nacional que está sendo dilapidado agora, não é? Cria o Ministério do Trabalho, aumenta a proteção do trabalho, duplica o salário mínimo. E o discurso da corrupção vem aí, viu? De Madilama. Se você for estudar a biografia de Getúlio Vargas, você vai ver que o discurso que nós vimos agora com Dilma e com Lula é muito parecido, subversão, corrupção. Lacerda e com a Rotoneleiros a mesma coisa, né? O que era Natal naquela época? O que era o Estado do Rio Grande do Norte naquela época? O Estado do Rio Grande do Norte era governado por grupos tradicionais da política. Né? Tinha uma força política do pós-guerra que ganhou projeção, que foi o Café Filho, o cafeísmo, né? Mas depois o próprio Café Filho se aliou ao DN, quando se tornou vice-presidente de Getúlio Vargas. E como é que era a ligação de Luiz Maranhão com o Café Filho? Não, Eu acho que a gente pode colocar que as forças nacionalistas tinham uma interseção com a questão do cafeísmo e toda a luta de Djalma que o Partido Comunista de alguma maneira propõe. Né? Essas forças progressistas, elas tinham vinculação com esse cafeísmo que vinha do sindicalismo criado nas rocas e tudo mais. Mas cafeísmo já era um sindicalismo dentro daquela proposta de sindicalismo do Estado, que era o sindicalismo de Getúlio, né? Sim. Não é um sindicalismo como era, por exemplo,
os próprios comunistas, os anarquistas que tinham aquele sindicato alternativo. Não, mas veja só, era o que era possível, era o contexto da época. Quer dizer Não isso. tinha nada. Se bem que café e 30 é uma coisa, Sim, 40 e 50 é outro, né? Né? Vamos com calma, né? E sobretudo quando se torna vice de Getúlio e entra para a UDN e apoia o golpe. Então, uma das coisas, eu que estudei economia, uma das maiores medidas entreguistas que o Brasil fez é a chamada o SUMOC 154, que começa a entregar tudo. Começa a partir dali. O SUMOC, a entrega começa dali, né? Exatamente. Agora eu quero dizer que o Luiz Maranhão e as suas progressistas, eles fazem aliança com esses grupos tradicionais da política. Então eu quero dizer isso. Natal não elegeu o prefeito de Natal. Quem colocou o projeto de que Natal deveria ser eleger seu prefeito foi o Djalma Maranhão. Mas Luiz, eu acho que seria legal, para não ficar na pessoalidade do sobrenome Maranhão, o que foi, mais ou menos, a inserção do Partido Comunista no Rio Grande do Norte, quando é que começa a aparecer? Se a gente tem em 22 a fundação do Partido Comunista, em 35 a gente tem uma insurreição aqui. O que era o Partido Comunista e que partido que Luiz entra no pós-guerra? Essa é uma pergunta que eu talvez não tenha condição de responder com você. Ou a gente tem que ir atrás, né? Olha, esse é um partido que vai se aliar ao getulismo. Nós sabemos muito bem disso aí, há espaço disso aí. É um partido que vai, na clandestinidade, ele vai se inserir em diferentes espaços partidários. Por exemplo, o Luiz Maranhão é deputado estadual pelo PPN. Djalma Maranhão também. Não estou querendo aqui personalizar, mas como são dois nomes emblemáticos da esquerda potiguar, quero dizer isso. Fruto dessa aliança. Existia clandestinidade no meio de tudo isso. Sim. Mas eles atuavam, né, nos espaços de legalidade. Nos partidos, nos jornais. Luiz Maranhão foi artigo político no Diário de Natal. Saiu o livro agora. Eu quero dizer é isso, que fruto dessa aliança é que Luiz Maranhão é deputado estadual. E Djalma é nomeado prefeito de Natal pelo governo do armarismo, o governo que também tinha sido do partido. Mas depois caiu fora. Entendeu? Né? Então, Sim, Djalma. Os dois foram, né? E ele continua. O Partido Comunista. Sim, Djalma foi expulso do Partido Comunista. Djalma foi preso em 1935, no presídio Maria Zélia, em São Paulo. Então, veja só. Então é esse espaço dos anos 60, dos anos 50, quero dizer isso, não é? Havia a Guerra Fria, a esquerda, como é que a esquerda se situava? Há uma esquerda que se situa no campo do getulismo, do trabalhismo, das defesas das riquezas nacionais, etc., da proteção do trabalho. Agora, o sindicalismo é esse sindicalismo que você falou, não é? Então, e do outro lado, com o suicídio de Getúlio Vargas, assume a eleição de Kubitschek, a força da esquerda apoiou o Kubitschek, que é eleito presidente da República, tendo como vice, não é, João Goulart, não é? Com um detalhe que o presidente era votado e o vice também era votado, podia ser um partido diferente, né? Sim. Para dizer que tinha uma chapa única. O governo Kubitschek é tido como um governo desenvolvimentista e hoje é muito bem avaliado pelos setores burgueses, liberais, etc. Não é? Mas olha, o seu candidato, quando houve, por ocasião da eleição presidencial, o seu candidato Marechal Lott, que era um nacionalista, perdeu a eleição para o homem da vassoura. Veja o discurso da corrupção. Que era o homem da vassoura, cheio de quadros. Ia fazer varrer a corrupção, né? Para varrer a corrupção embaixo do governo Kubitschek. E teve seu candidato derrotado. Mas o João Goulart foi eleito vice-presidente da República. Eu quero dizer, mostrar um... E aqui foi também, né? E aqui no Rio Grande do Norte, na eleição de 60, que eu vou me reportar agora, que agora vai ser o foco mais forte, né? Estou falando assim, os anos 50 foi isso aí. Houve lá as torturas na base aérea, que o livro está mostrando muito bem, não é? Eu mostrava agora o contexto. Agora, essas forças de esquerda atuavam nessas linhas de fuga,
vou usar aqui uma palavra do filósofo francês Gilles Deleuze. Por mais fechado que seja um regime político, por mais ineficiente, existem as linhas de fuga. Então, o Partido Comunista, os militantes, as forças de esquerda, os que eram do Partido Comunista estavam na ilegalidade, ou as forças de esquerda, elas usavam essa linha de fuga. O Diário de Natal, a Folha da Tarde, os partidos políticos que davam espaço para essas forças, não é? Fazer uma pergunta. Natal ainda era uma cidade de muito analfabeto? Sim. Sendo uma cidade ainda de muito analfabeto, Sim. qual que era a influência real dos jornais? Não, isso aí não sei responder. Tá. É muito pequeno, entendeu? Sem dúvida muito pequeno. Sem dúvida muito pequeno. Ainda hoje é, né? Ainda hoje é. É só pegar as tiragens, né? Ainda hoje é. Agora hoje tem a internet também, a gente está vendo, sabe? Sim, a influência do jornal, mas de todo modo, o jornal, as ideias do jornal circulam. O que a mídia fez no golpe de Dilma foi muito grande, circula as ideias, formam opinião, etc. Pois bem, em 60 no Rio Grande do Se Norte. lia muito jornal, né? Nas camadas médias, né? Sim, Se lia muito, né? Sim. O que acontece? Então, nos anos 60, quem era governador do Rio Grande do Norte? Leonardo Marins. Um dos mais legítimos representantes, o mais líder representante da oligarquia algodoeira e pecuária, para usar uma expressão de Chico de Oliveira. Então, era esse político tradicional. Nas eleições governamentais, para presidente da República, essa foi a composição. E é Dinarte que coloca Djalma na prefeitura? Não. Djalma como prefeito nomeado. Sim. Como prefeito nomeado. Sim. Djalma Mas também já tem os acordos com o cafeísmo, né? Sim, Vamos com calma que também as coisas não são... Djalma chega em 58, não. Djalma foi escolhido 56, 58. prefeito por conta da coisa do cafeísmo. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Por conta disso aí. Tá certo? Agora, em 60 que há que usar da esperança. Que Aloysio Alves, um dissidente da UDN, Aloysio Alves é um político desde muito jovem, da UDN, União Democrática Nacional. Ele teve um destaque muito grande dentro da UDN, chegou a ser secretário-geral da UDN, um cara novo. Um cara que teve destaque muito grande na imprensa nacional através do Diário de Notícias de Não é à toa que aqui existe a tribuna da imprensa, que é a tribuna do Norte, né? Pois é, então o que acontece? E era um cara muito ligado a Carlos Lacerda. Mas o que nós sabemos... Você sabia que Carlos Eduardo é de Carlos de Carlos Lacerda, Eduardo é Eduardo Gomes, né? Não sabia. O nome do filho já diz tudo. Pois é, então, veja só, então toda essa trajetória de Aloysio Alves, mas ele era um modernizador, ninguém pode negar isso. Aloysio Alves era um modernizador, comparando com o Dinarte Marins, eles representavam a força da modernização, não é? E é claro que Dinarte Marins não abrigou na legenda, não deu candidatura a Aloysio Alves na UDN. Ele foi apoiado por forças conservadoras daqui, do PSD, que era o partido de Juscelino Kubitschek, não é? E de todos os partidos, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Vargas, o PTN, embora o PTN, Partido Trabalhista Nacional, apoiou em nível nacional o candidato do PTN, né? Que é um cara reacionário, E de Djalma Maranhão, então houve uma aliança entre essas forças progressistas e Aloysio Alves, chamado Cruzado da Esperança. E Aloysio foi eleito governador, fez uma campanha usando muitos recursos modernos de campanha política, midiáticos, né? J. Albano, né? Albano de Recife veio para cá fazer propaganda. Já tinha ali o pessoal da Aliança para o Progresso? Não, depois. Eu vou falar ainda. E Djalma é eleito prefeito de Natal. Natal é um cidade analfabeto. Um grande número de analfabetos. No meu livro eu mostro isso. Os números. Eu não tenho os números agora para dizer a você, mas como foi feito o programa, se quiser ver lá, checar. Um analfabeto. Djalma, como primeira vez como prefeito nomeado, ele já destacou a educação e a cultura, já deu destaque a isso. Mas é como prefeito. E eu quero também dizer que logo se dá o rompimento entre Aloysio e Djalma, logo se dá o rompimento, né?
dada a dimensão conservadora visual, modernizadora, mas que vai receber dinheiro da Aliança para o Progresso e tudo mais, né? E a dimensão de Djalma ligada lá, Miguel Arraes, ligada a Goulart, ligada a Brizola. Espírito da frente do Recife, já começa a rolar. À frente do Recife, tudo mais. Então, é outra postura, então há um distanciamento, há um rompimento, etc. E se a Luiz Alves recebeu dinheiro da Aliança para o Progresso, a certa altura a campanha de Pé no Chão tinha Escola Brasileira com Dinheiro Brasileiro. Tem um lema que era isso aí. A campanha de Djalma Maranhão, e aí Luiz está no meio. É difícil distanciar. Esse é o contexto que... Luiz chegou a ser secretário de Djalma? Não. Então, veja só. A campanha, é muito difícil não falar de Luiz Maranhão sem falar desse contexto, falar de Natal, pequena cidade, um grande número de analfabetos, mas com uma cidade que fervilhava, né? Fervilhava culturalmente. Então, veja só. E com detalhe que tinha acontecido em 35, né? Sim, exatamente. Wellington, no seu livro, você mostra, o primeiro, você mostra que as escolas estavam diminuindo em vez de aumentar. Sim. Eu mostro estatística nesse sentido. Né? Quem ficou no lugar de Djalma Maranhão, começou na prefeitura no primeiro momento, foi José Pinto Freire. Zé Pinto, né? Eu mostro tudo isso no livro. Então, e como foi que ele agiu. Olha, a campanha de Djalma Maranhão foi feita de forma bem popular. E bem capilarizada, uma dimensão capilar. O que eu estou chamando de dimensão capilar? Uma base muito grande pela cidade inteira, sobretudo sobre as periferias. Né? Foi criado os comandos populares, foi criado os comitês nacionalistas. Né? Primeiro ele foi prefeito, teve essa votação enorme aqui em Natal, dada a sua atuação na cidade. E essa atuação foi proximidade com esse grupo de pescadores, de trabalhadores. Ele circulava a cidade. É diferente do que a gente vê. A gente não vê. Você não vê político nenhum circulando Um a cidade. jipe para cima e para baixo, entendeu? E além disso, quer ver essa dimensão da divulgação da cultura que já tinha no primeiro momento. E ele se cercou de quem? De gente da melhor qualidade. Então, é muita coisa para falar. Então, veja só. É muita coisa. Então, Djalma, ele prefeito, a campanha foi feita dessa forma. Esses comitês eram comitês de bairro, as rocas, as quintas, 100 e tantos comitês organizados pela população. E esses comitês, comandos populares, comitês nacionalistas, eles continuaram funcionando depois que Djalma foi eleito por um certo tempo. Não é? Mas lá nesses comitês, o que acontecia? Não era somente um lugar de comício, de proselitismo eleitoral, etc. Mas lá o povo levava uma lista de reivindicações. Viu, Rômulo? Então, a pessoa levava uma lista de reivindicações. E Djalma foi... um conduto, né? Foi montando sua agenda política com base nessa listagem. E uma das agendas principais colhida nos comitês era a educação e a cultura. Não é? Então, ele tratou de fazer isso, né? Esse é o quadro que Luiz está agindo. Então, veja só. E aí, a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Darcy Ribeiro, no seu livro Confissões, um belo livro que eu recomendo que todo mundo leia. Quando ele se reporta a campanha de Pé no Chão, aquele que veio conhecer, ele diz uma frase muito curta: beleza pura. O nome, a ideia de escola de palha escola coberta de palha e chão de barro batido, foi num comitê desse, Comitê das Rocas, presidido pelo saudoso pastor José Fernando Machado, querido pastor, um grande amigo nosso. Ele presidiu o Comitê Nacionalista das Rocas. Foi preso depois, foi preso aqui, foi preso em Recife, etc. E aí, lá, um popular disse: olha, isso não pode correr. Eles estavam contando a dificuldade financeira da prefeitura, para começar um programa de escolas. Um popular disse: por que não faz? Não pode fazer escola de alvenaria, porque não faz escola de coberta de palha, de barro e chão de barro batido. Aí, não sei, a campanha está no chão. Foi um jornalista que deu esse nome.
jornalistas perdidos, 5 Deus, não, da campanha de pelo quanto se aprende a ler. Talvez por isso que a primeira tenha sido Nós Rocas. Sim, o comitê na Rua das Dunas. Né? Era o comitê mais ativo também. E que aí tem até a fotografia na capa do livro. Então, veja só. Mas o que aconteceu? Isso se expandiu. Quem que estava atrás de Jamaranhão? Uma equipe está melhor nível, não é? Moacir de Góes, Maio de Pinto Fernandes, Maio de Pinto Galvão, grupos intelectuais melhores possível. Né? Roberto Furtado, Nilton Navarro, Zila Mamed, aquela foto da galeria, está lá. Brenan, Francisco Brenan, Ariano Suassuna. Então, por trás de João Maranhão e da campanha de Pé no Chão, tem um grupo de alta qualidade, não é? João Maranhão, Luiz Maranhão, possivelmente nunca leram Antônio Gramsci, o pensador italiano Antônio Gramsci. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que nunca leram. Não é mesmo? Porque Gramsci foi conhecido aqui um pouco depois. Não é? Mas ele, na concepção política de Jamarão, estava a questão da cultura e da educação. Na sua concepção. Não é possível a ideia de libertação do país, da opressão, não é possível. Eu já tenho contato com a frente de Recife, com a questão da praça de cultura e tal, né? Sim. Havia um grande movimento de educação popular, cultura popular no Brasil, particularmente no Nordeste. E a concepção política passava pela cultura, pela educação. Nenhum povo é dono do Zé Martí, não é? Nenhum povo é dono do seu destino antes é dono da sua cultura. A colonização não implicou apenas em dominação econômica, mas cultural, não é? A ideia de reconhecimento que não se falava na época, política de reconhecimento, ali está um ensaio, dá voz aos altos populares, aos lascados, como se diz. A cultura popular dá voz. Isso passa pela política, porque na ação política não existe ação política sem o uso da palavra. E isso gerou um problema para a elite da época, porque a partir de agora os pobres votavam. Sim, não só votavam, mas tinham inserção. É através da palavra, através do reconhecimento, que eu tenho inserção no espaço público. E se eu tenho inserção no espaço público, eu tenho inserção na política. Tá certo? Essa concepção, meu ver, estava presente em Jamarão, em Paulo Freire, em Moacir de Góes, em Luiz Maranhão, não é? Então, e é nesse contexto que Luiz Maranhão vai ser eleito deputado. Foi nos anos 50. Aí ele era jornalista, tinha militância política no Partido Comunista. Então veja só, esse é o contexto de Natal. Então acontece essa campanha é uma bem-sucedida articulação entre política educacional e política cultural. Não existia separação. Natal virou uma festa. Natal virou uma cidade cultural. Por isso que as pessoas ainda hoje se admiram. Os autos populares, junto com a campanha de Pé no Chão, vê o quê? Vieram as bibliotecas populares, das Rocas, das Quintas, da Cidade Alta, viu o Teatrinho do Povo no Alecrim, viu a Galeria de Arte na Cidade Alta, vieram as feiras de cultura. Então, uma completa organização cultural no estado de Natal. A autoestima, o uso da palavra, o reconhecimento. Aquele que não era nada vira referência, como Chico Santeiro. Chico Santeiro. Veja só, então o que acontece? Isso é o que é uma expressão de reconhecimento. Por debaixo se reconhece. E se reconhece tem o direito à fala. E se tem direito à fala, tem direito à inserção política. Isso no detalhe que Paulo Freire ainda estava surgindo e a prática era a prática que Paulo Freire adota. Paulo Freire é sujeito decorrente desse contexto, mas também é sujeito porque ele vai ter uma atuação, ele vai inspirar, porque ele vai ter essa dimensão, não é, da cultura, do diálogo, do saber. Hoje você pegar autores como Edgar Morin, como Boaventura Santos, Edgar Morin fala em diálogo de saberes, Boaventura Santos fala em ecologia do conhecimento. Se você prestar bem atenção, isso estava presente naquele momento. Um diálogo entre intelectuais de cultura de formação acadêmica, por exemplo, um Brenan, um Nilton Navarro, um Dorian Gray, um Azila Mamed e tantos outros, Paulo de Tarso, não é?
Você vê quais são as pinturas de Milton Navarro, o cangaceiro, o jogador de futebol, o pescador. Havia isso não é uma troca de saber, isso é uma troca de saber, um diálogo entre saberes que devem dialogar e não se separar, não é? O que é que Paulo Freire faz? Levantar o universo vocabular. Então, talvez tenha acontecido aí com um pouco de atraso, mas o movimento antropófago brasileiro chega em Natal, então também de alguma maneira. Todo aquele movimento de Pagu, essas coisas que era de reconhecimento cultural. Eu acho que não. Mas aqui é bebendo na fonte, né? Não tem origens europeias, né? Não tem. E pode ter ecos, mas isso aqui porque aqui tem essa dimensão. 22 não é 64. Eu quero dizer o seguinte. Não, o movimento antropófago é 40, não é 22 não. É 40, então, mas um pouco antes já vinha. Veja só, é Oswaldo de Souza, essa coisa toda. Então veja só. Andrade. Eu quero dizer, eu sou de Andrade, Oswaldo de Souza é daqui. Grande músico. Musicista. Grande, eu conheci. Muito. E antes mesmo de Paulo Freire, o MEB, junto com as escolas radiofônicas, faziam já essa pesquisa do universo vocabular. Sim. Para alfabetizar, bem antes de Paulo Freire. Exatamente. Em 61, antes. Quer dizer, na verdade, existia um espírito do tempo. Que as coisas, de alguma maneira, podia ser aqui no Vietnã, na Coreia, ou qualquer país, que existia um movimento de mudança, né? O que eu queria dizer, então, é o seguinte. O que é que estava acontecendo no Brasil naquela época? Nós sabemos que o homem da vassoura, Jânio Quadros, renunciou 8 meses depois. E houve uma tentativa de golpe naquela época para que João Goulart não assumisse. Sabemos disso. Quem foi que reagiu? O General Brizola, lá no Rio Grande do Sul, e uma parte das forças militares. E João Goulart assumiu. Não é? O que era João Goulart? Uma pessoa do PTB. Embora fosse um rico estancieiro, era uma pessoa identificada com as reformas sociais, com a reforma das estruturas sociais. Se Vargas desenvolveu uma política externa independente, uma geopolítica independente, Goulart também vai tentar fazer essa política externa independente. Não vai se alinhar com os Estados Unidos automaticamente. Então, quem era Goulart? Era um político reformista, no momento das reformas de base, as chamadas reformas de base. O que são reformas de base? São reformas estruturais na sociedade brasileira. Que reformas eram essas? A partir da reforma agrária. Reforma do sistema bancário, reforma do sistema educacional, reforma do sistema financeiro. Era chamada, vamos lá, esse reformista. Não é? Então, esse é um momento também, os movimentos sociais vão apoiar essa reforma. É um momento de grande mobilização social no país inteiro. O Luiz está aí, os comunistas estão aí, a esquerda está aí, o setor progressista está aí. Não é? Reformas, uma grande mobilização, cresce o movimento dos trabalhadores na cidade, mas com a grande novidade. Cresce o movimento dos trabalhadores no campo. Ligas camponesas, surge em Pernambuco, se dissemina para outras partes, principalmente do Nordeste, Pernambuco, ligas camponesas. Sindicatos rurais, criados aqui no Rio Grande do Norte, também se disseminam. Eu tenho um pouco dessa memória porque eu morei em Açu. Eu vim para o Freire, lá, vizinho, lá no dia. Lembro demais do encerramento dos 40 horas de Anchico lá. Você estava lá, não precisa ninguém te dizer, né? Eu não estava lá, mas estava vivendo no município vizinho, toda aquela mobilização. E vi também aquela mobilização no interior do Rio Grande do Norte. Estava lá, entendeu? E aí o que acontece? Então, no primeiro lugar, esse governo reformista. Em segundo lugar, grandes mobilizações sociais. Né? E em terceiro lugar, Guerra Fria. Então, o Império Americano vem o quê no contexto internacional? Que é importante para entender Maranhão, entender Luiz Maranhão, entender o movimento da educação e cultura popular. Olha, a Revolução Socialista de Cuba. Mas logo mais vai acontecer... Como dizia o livro de Sá, furacão sobre Cuba, né? E logo mais vai acontecer o quê? A lenda no Chile, 73. A lenda no Chile. E o que vai acontecer mais?
guerra de libertação na África e na Ásia, com destaque com a Guerra da Argélia, de 1954 a 62. Muita coisa que se fala do regime militar com influência americana, nas torturas e tudo mais, na realidade é influência francesa. A tortura como arma de guerra, esse livro de Lené e de Eduardo Plon, mostra que toda uma concepção da tortura como guerra, toda uma concepção vigente no Brasil, na América Latina e mesmo nos Estados Unidos, foram importadas para a civilizada França. E tinha passado pelo nazista, né? A civilizada França é a prática dos direitos humanos e que dava abrigo a exilados, não é? A ideia do inimigo interno é importada da guerra da Argélia para uma concepção. Kennedy convida o Paul Serres, que era o comandante militar na guerra da Argélia, e durante 2 anos da treinamento presidente Kennedy, militares americanos e da América Latina. Mas o Serres vai ser adido militar no Brasil. Damitrione é muito depois, né? Muito depois. Em 73 e 75, ele foi adido militar no Brasil. Foi professor da escola de treinamento de guerra na selva no Amazonas, uma autêntica escola superior de tortura com militares toda a América Latina. Não é? Então, eu quero dizer o seguinte, esse contexto de mobilizações que também aconteceu na América Latina e em outras partes do mundo, veja só, por isso que eu digo, será que Paulo Freire tem uma dimensão pós-colonial? Esses movimentos têm uma dimensão pós-colonial? Será que não está aqui presente as ideias de Frantz Fanon? Os condenados da terra? Lumumba. Lumumba, mas o Fanon, Freire fala nos esfarrapados do mundo. Eles estão falando na cultura, né? Então, enquanto uns querem avançar, os outros estão querendo manter, né? Qual é a dimensão internacional? É desse conflito, na América Latina pegando fogo, a guerra de libertação. Os Estados Unidos vão tomar conta aqui do quintal. Porque na Coreia do Norte também, né? Aliás, a Coreia. Né? Vietnã. Ali já começa em Vietnã, né? A Coreia foi lá nos anos 50. Ali já começa em Vietnã. Então, aí veja só, é claro que isso aí assustava os americanos, né? Mobilização na América Latina e então vem a Aliança para o Progresso nesse contexto. Tá? Uma forma de enfrentar essas demandas reformistas, não é? Com programas sociais. Botar ordem no império, né? Na periferia. Exatamente. Então, esse é o contexto internacional. Né? Esse movimento da educação e cultura popular foi uma das formas de mobilização então existentes na época. Tá certo? E esses políticos progressistas, eu estou me reportando, aí entra Djalma, entra Luiz, entra Miguel Arraes, entra Brizola e tantos outros, o presidente da República, né? Só foi uma campanha. Né? Brizola faz um discurso aqui em Natal, em 63, não estou lembrado do mesmo meu livro, e fez grave crise a essas tentativas militares, críticas. Né? Fez uma pergunta daquela época, então. Cunhado pode ser candidato? Cunhado é parente? Aí não sei. Não sei se não, só. Não, então Brizola faz um discurso no grande ponto. Quando já estava todo esse movimento. Chama o Muricy de gorila, né? Aí que é que vale. Chama o comandante de Natal de gorila. E covarde. Né? E diz que foi um dos motivos que detonou assim o golpe. Porque, na verdade, o Djalma, que tinha uma boa relação com os milicos, a partir dali a coisa fica ruim, né? Os milicos também disfarçavam, né? Por trás deles também, olha só. O que acontece? Então ele diz, olha, vem aqui em Natal e faz um discurso no grande ponto. Né? E aí tudo isso serve como estopim, os historiadores mostram que o discurso que ele fez aqui. O grande ponto era onde? Vem de Rio Branco.
Na Avenida Rio Branco. No cruzamento da João Pessoa. Porque, na verdade, ali vizinho onde hoje a loja Marisa, ali em cima era o Comitê Nacionalista de João Maranhão. Ainda tem o prédio lá. É no cruzamento da João Pessoa com o Rio Branco. Aí tem aquela pracinha, Praça Kennedy, infelizmente. Sim, porque a morte de assassinato de Kennedy, então, é uma homenagem. Porque tem tanto tema para você, então olha só. Aí houve o golpe foi decorrente de todo esse movimento, não é? E a narrativa do golpe foi muito parecida com aconteceu com Getúlio, com o feitio de Getúlio, a corrupção e subversão. Mar de lama. Mar de lama. Se você pegar a biografia de Vargas folheia, mar de lama, só que a mídia naquela época, comparado com a de hoje, não é? É brincadeira, mas justamente é isso aí. E a narrativa contra Goulart, contra setores progressistas, é isso, de subversão e corrupção. Não é? Eu lembro quando houve o golpe, os diários associados fizeram uma campanha de ouro para o bem do Brasil. Né? E eu me lembro do meu pai levando cordãozinho de ouro. Tão arrastado está o Brasil, tá certo? Eles diziam, né? Pois é, então veja só. E aí estava a presença americana, claro, nesses golpes de Estado, nós sabemos disso, né? Mas também os nossos franceses vieram aqui dar sua colaboração, né? Em técnicas de tortura e... Só assistir Batalha de Argel, né? Para entender a lógica. Uma concepção de inimigo interno, porque o papel das Forças Armadas é defender as fronteiras do país e não ser o exército de ocupação. Então, no Brasil, ele assume o papel de força de ocupação, de polícia, né? E a ideia que tinha inimigos internos. Os inimigos não estavam fora do país, estavam dentro. Então, dá um exemplo desse movimento que você falou aí, que existia no aspecto cultural e educacional. Me chamou muita atenção na experiência de Paulo Freire, quando eu vi a palavra Salina. Aí eu digo, Salina, em Angico Sertão, por que Salina? Aí com a pesquisa... Sazonalidade do trabalho. Eu descobri que é porque eles iam para Macau. Aí sabe o que eles disseram do depoimento? Era que lá em Macau os trabalhadores eram mais organizados, ganhavam mais dinheiro, salário mínimo, não sei o quê, e eles lá no campo não. Mas você vê como chegava até o interior. Sim. E você estava pertinho dali, né? Estava. Super pertinho dali. E o vocabulário da campanha e todos os movimentos, por exemplo, tem a palavra voto. Tem a palavra conscientização. O que é conscientização? É tomar conhecimento, fazer uma leitura crítica do mundo, isso aqui é. Não é educação bancária, é tomar consciência do mundo, é portar, através do voto, a questão da cidadania, e falava-se em reforma agrária, etc. Então, a palavra o voto assustava, mesmo o autoritarismo. Né? Então, Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, Centro Popular de Cultura da UNE, Campanha pelo Enquanto Aprende a Ler, Movimento de Educação de Base, Centro Popular de Cultura da Paraíba, tudo isso foi fechado. Isso é uma forma de mobilização existente na hora, tudo isso foi fechado. Todo um sistema educacional paralelo, praticamente, foi criado. Crianças e de adultos, não é? Que passavam por um esforço de leitura crítica do mundo. Aqui na campanha, uma dimensão cultural enorme e também de muito lazer, de muita recreação infantil, recreação dos brinquedos populares. Então, quando há o golpe, o que vai acontecer? Qual é a acusação principal à época de João Maranhão? A educação e cultura, que se fazia na campanha para também se aprender a ler. Que era essa organização. Djalma vai ser substituído por um almirante. Moacir de Góes, a quem eu quero prestar aqui minha homenagem, junto com o pastor Machado, Zé Fernando Machado, dois queridos amigos. O professor Moacir de Góes vai ser substituído por um capitão de corveta. Então a gente pode falar que até 1982 só teve uma eleição em Natal. 82 nós sim, porque depois veio o regime militar fecha. Né? Não, teve depois de Aguinaldo.
Aguinaldo foi. Aguinaldo foi. Aguinaldo. Também. Aí depois que fecha. Aqui vem o AI1, né, que fecha. É o AI1, não, é o AI2. É o AI2. Uhum. Porque os militares diziam que ia fazer eleição. O AI1 é o que prorroga a eleição, aí o AI2 é o que fecha. O AI1, porque não tinha nem AI1, era discussional, porque eles pensavam que ia ter eleição, mas a luta política, eles foram botar AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, que é quando implantaram vai ter o 9. a ditadura com D maiúsculo. Aí. Uhum. Veja só. Então aumenta a clandestinidade. Djalma Maranhão, Luiz Maranhão, Moacir de Góes, toda essa turma é presa. Não é? Por isso que eu vejo algumas críticas hoje, naquela época, isso era autoritarismo das elites. Aí eu digo, os negros pagaram com a cadeia, morreram, ainda dizem isso aí. Né? Um grupo que trabalhava com Paulo Freire aqui no Rio Grande do Norte já não era mais Aliança para o Progresso. Porque a Aliança para o Progresso, quando viu para onde ia Paulo Freire, cortou o financiamento. O que virou presidente, que estava lá em Angicos, vocês estão criando Cascavel, né? Castelo Branco, isso foi no Rio, né? Foi. Resultado, uma parte, mas depois no governo Goulart incorporou a experiência de Paulo Freire, o trabalho de Paulo Freire, no Plano Nacional de Alfabetização. Já vira política pública. Vira política pública. Aí, com sede lá em Brasília e tudo mais. E um grupo do Rio Grande do Norte que trabalhava com o Paulo Freire foi dar um treinamento em Sergipe quando estourou o golpe. Essa turma foi presa na estrada. Veja os caras como são perigosos. Os caras estão lá educando, ensinando a ler e escrever. Então aqui foi feito dessa forma. Escolas foram fechadas, bibliotecas foram fechadas, fala-se em incêndio de acampamentos e tudo mais. Olha, essa turma toda vai ser presa, vai ser exilada e tudo mais. Onde é que vai o Luiz Maranhão? Acampamento escolar, porque pode ter pessoas que não sabem. Sim, né? Acampamento escolar, exatamente. Acampamento escolar, da campanha de também se aprende a ler. Veja só, e aí, Luiz Maranhão, né? É claro que vai ser um perseguido político e vai ainda reforçar mais a sua clandestinidade. E o golpe militar vai se aprofundando. Luiz Maranhão está no grupo que é preso e vai para Fernando de Noronha, né? Eu não sei se nesse momento se ele faz. Já Maranhão vai. Eu não sei. Também. O que acontece é o seguinte, quando acaba todo aquele negócio, habeas corpus, esse povo tudinho vai para o exílio. Né? Uns vão para o exterior, no caso de Djalma vai para o Uruguai, e Luiz faz a opção de participar do esquema mais clandestino no eixo Rio-São Paulo. Exatamente. E o que é que vai acontecer? 73, Allende assume no Chile, contexto internacional. Isso repercute aqui. Os militares brasileiros repercutem no contexto americano, que concorreram decisivamente para o golpe de Estado no Chile, implantação da ditadura militar. Robert Simon, não trouxe o livro aqui para mostrar, Robert Simon tem um livro chamado Brasil contra a Democracia, mostra a importância da atuação do Brasil no golpe de Allende. E não é à toa que a primeira viagem de Pinochet ao exterior é para a posse de Médici em 15 de março de 1964. O mesmo que ele tinha no Chile que repetisse Cuba. Um avanço das forças progressistas na América Latina é ameaçar essa ditadura militar. Tem um detalhe que tem uma viagem que Fidel Castro fez a Cuba, que eu achei muito, ao Chile, que é muito louco. Fidel passou um mês. Eu nunca vi um presidente de um outro país passar um mês visitando um outro. Então, quer dizer, a temperatura estava elevada, né? Aí ajudou no golpe militar que derrubou Allende. Allende foi em 73, e a primeira viagem de Pinochet foi a posse do ditador brasileiro Ernesto Geisel em 15 de março de 74. Não é? Luiz é morto justamente nesse período, não é? Luiz que estava agindo na clandestinidade, e era esse político com essa expressão, de enorme capacidade de diálogo, um nome emblemático da esquerda brasileira. Seu irmão morreu lá no exílio, lá no Montevidéu, não é? No Maranhão.
E Luiz continua agindo, é preso em São Paulo, e foi morto depois de barbaramente torturado, e é um dos desaparecidos políticos até hoje. Né? Seu nome está marcado nos anais da história das lutas sociais e políticas do Brasil. Não é? O regime militar prosseguiu por 21 anos, é bom dizer isso. Nunca ninguém governou tanto esse país no século XX quanto os militares. 21 anos. O que significa 21 anos? Significa quase um quarto de século. O regime a ditadura foi se plasmando ao longo do tempo e fez reformas educacionais. Desmantelou todo aquele sistema, não é, de educação, invadiu universidades, desmantelou o movimento de cultura popular. Todos nós sabemos o que aconteceu, né, com um dos primeiros atos do regime militar foi invadir e incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro. Sabemos disso. Invasões armadas a várias universidades, casos mais conhecidos, a Universidade de Brasília, várias vezes invadida. Universidades que tiveram reitores militares, inclusive aqui o FRN, não é? Levas de educadores, de cientistas, de pesquisadores e de políticos progressistas, presos, caçados, banidos, exilados, alguns mortos. Não é? E se nós pensarmos no golpe de 2016, outro contexto, mas tem seus parentescos. Quais foram os ministros da educação no pós-2016? A partir mesmo do governo Temer. Não é? E eu tenho dito nas minhas falas, eu tenho lembrado porque a gente esquece. Todo aquele movimento, e o Robesbal disse que o papel do historiador é fazer lembrar o que os outros esqueceram. Tinha um movimento estudantil muito grande em escola de São Paulo, do Paraná, você lembra desse movimento? Todo foi dizimado. Ninguém se lembra que houve uma invasão, logo após o golpe de 2016, houve uma invasão armada à Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, lá no Paraná. Invasão armada. Olha, incendiaram a sede da ONU, invasão armada a uma escola. Escola Nacional Florestan Fernandes, uma escola construída com doações voluntárias de gente como Saramago, José Saramago, o grande escritor português, de gente como Sebastião Salgado, o grande fotógrafo, de gente como Chico Buarque de Holanda, etc. Uma escola que recebe professores de diversas partes do mundo. Vimos o que aconteceu com o Centro de Educação Paulo Freire, em Pernambuco, também invadido, né? Depois, acho que foi com o Bolsonaro, também do MST, e vimos uma ocupação no final do ano passado em Minas Gerais, que foi dizimado. O trator passou por uma das primeiras coisas que o trator passou por cima foi com a escola Eduardo Galeano. Vimos que uma das primeiras ações de Temer foi fechar o Ministério da Cultura. Depois de muita mobilização, abriu uma secretaria. Vimos que Bolsonaro fechou o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, que teve ministros como Gilberto Gil, tem hoje um secretário que anda armado no Ministério. Você lembra o que Goebbels disse quando veio falar na cultura? Dava um tiro? Você lembra a queima de livros que houve 20 mil livros foram jogados às chamas na Alemanha nazismo? Você lembra o que Pinochet fez no Chile, na qual até o Don Quixote La Mancha foi banido? Então aqui os livros também fizeram uma exposição aqui em Natal de livros subversivos na Galeria de Arte. Esse livro subversivo era livro de literatura. Até Jorge Amado entrou na brincadeira. Tem um livro de Grangrene, um escritor cristão, Nosso Homem em Havana. O livro de Stendhal, um clássico da literatura, O Vermelho e o Negro. Tinha nome vermelho. Levado da casa de Maurício Strattenberg, O Vermelho e o Negro. Eu acho legal essa tua observação, porque, assim, a priori nos causa espanto que
aquelas torturas que Luiz, o Piano, o pessoal que aconteceu em 52, 53, eu estou falando uma coisa de 69, 70 anos atrás, que não foi feita apenas por figuras sádicas e bestiais, que tem esse Até elemento. foi também. Mas existe um contexto histórico para que aquilo aconteça, né? Porque uma das coisas que o que Romulo está tentando colocar aí é que, pegando aquele mesmo raciocínio de Nelson Werneck Sodré, o que aconteceu aqui na base aérea de Natal foi o início do que aconteceu com a Rua dos Toneleiros e a República do Galeão, né? Quer dizer, é interessante colocar isso, porque Luiz está no meio disso tudo. A República do Galeão é na época de Vargas e agora tivemos a República de Curitiba. De Curitiba, né? Não muda, né? Mas os mesmos nomes envolvidos na base aérea que tortura Luiz e Rupiano são os nomes que vão ser chefe do inquérito do Rotoneleiros. São os mesmos nomes. Pois é. Olha aqui, ele bota a tortura como necessidade. Um dos torturadores, de 52, 53, ele vai ser professor na Escola das Américas. Que é o Bravo. Porque a Escola das Américas é uma coisa que é pouco falada. Que deve ser a partir daí. Sim. Pode esperar que a Escola das Américas vai daí. Exatamente. Então, veja só. E um dos fundadores da Escola das Américas é Castelo Branco. Pois é. Então, agora, eu queria uma pergunta que eu quero fazer, eu sempre tenho feito essa pergunta nas minhas falas. Por que essa área da educação, da cultura, da subjetividade é atacada pelos regimes autoritários? Todos eles. Né? Todos eles fizeram interdição. A igreja já fez um índex, o nazismo, o stalinismo, etc., as ditaduras militares, não é? Aí isso é o quê? É uma interdição do trabalho do pensamento. Vamos trabalhar agora com a Hannah Arendt. É interditar o trabalho do pensamento. O que é o trabalho do pensamento para Hannah Arendt? É a possibilidade das pessoas discernirem. A capacidade das pessoas fazerem julgamentos morais, sabendo escolhas. E ao fazer isso, poder ter o uso da palavra, que é o quê? O espaço da política. Não existe ação sem fala. Esta é a explicação. A interdição. Ué, Bolsonaro ainda, até no Enem. O Bolsonaro, no caso da pandemia, se valeu da pandemia para expandir o autoritarismo. Um caso inédito no mundo, segundo Boaventura Santos. Intervenção de 50 universidades, 50 institutos, interventores e outras ações. Né? Com o auxílio judiciário. Pensando em 60, década de 60, que é o período que a gente está falando, foi muito latente, até também, não só para a esquerda, que estava distribuída aí em vários pedaços. Djalma já não estava mais no Partido Comunista, mas Luiz ainda estava. Que era um período que não era um período revolucionário, era um período reformista. Sim, né? sim. Era um período de ideia reformista. Sim, né? Sim, um reformismo social que iria enfrentar a abissal, a enorme desigualdade brasileira. Vargas, Goulart, Dilma, Lula e Dilma, vamos dizer, eles enfrentaram aquela desigualdade social, tentaram enfrentar. Tentaram desenvolver política externa independente. Veja só o protagonismo que durante os governos do PT Lula fez. Essa viagem à Europa foi emblemática, né, o reconhecimento dele. Os BRICS. Não, eu estou querendo voltar assim, para 64, para aquele período que assim, talvez tenha sido, e aí brilhantemente na sua fala você já colocou isso, talvez tenha sido um período de maior evolução intelectual que houve em Natal, vamos dizer assim, onde até o analfabetismo começa a ser, pensar em erradicação de analfabetismo, sim. pensar em crescimento, porque a ideia das escolas de pé no chão não era só uma ideia de alfabetização, tinha um segundo momento que seria o motivo. Mas qualquer processo de emancipação dos povos, né, qualquer processo de emancipação dos povos remete a esse tipo de coisa. A ideia da educação para a emancipação, não é? E aqui eu falei muitas coisas, realmente não falei. No caso da campanha de pé no chão, ela e talvez outros movimentos, mas estou me reportando a ela, não é?
que era tudo havia uma campanha rua a rua. Nessa rua tem tantos analfabetos, tem apenas tantos analfabetos, rua a rua. A campanha tinha uma dimensão mobilizatória muito grande. Por exemplo, a criação das bibliotecas populares foi feita com uma coisa assim, carismática. O próprio nome de Plano Plano Secundário tem um certo carisma. Não, a minha pergunta está justamente aí, eu queria que, se você pudesse devagar um pouquinho sobre isso, que não era exclusivamente para a alfabetização. Sim, sim. Era um programa que ia muito além da alfabetização. Tinha uma ideia de ensino técnico. Mas a cidade era a questão da cultura, Romulo. Se você pegar o que ele coloca aí, que a cultura junto com a educação, é isso. Você bebe e vive o esquema da... A praça de cultura é isso, né? Exatamente. Eu queria dizer, em primeiro lugar, a construção das bibliotecas foi feita através de uma campanha de o livro que está sobrando na sua estante é que está faltando nas mãos do povo. Não era só alfabetização. Em primeiro lugar, era esse esforço de uma leitura crítica do mundo. Em segundo lugar, sim, tinha esse campo aberto de escolas profissionalizantes. Mas precisa ver que a concepção de escola profissionalizante tem que ter um pouco de cuidado, porque não pode ser adestramento. Não é? Porque a escola deve formar subjetividades. Né? Se você pegar os grandes pensadores, cientistas debruçados sobre a educação ética do nazismo, do fascismo, tudo era para adestramento, entendeu? A ideia de apenas profissionalizar, não. Profissionalizar, mas com essa dimensão humanística, formar subjetividade, formar sujeitos. Não é? Então, a campanha de Pé no Chão, ela ia sim, ela ia se expandir. Então, eu acho que o fundamental, o mais rico dela. E como é que era a relação desse período com a elite burguesa potiguar? Porque a gente está falando de um período específico, mas você já tinha escola doméstica, você já tinha nessa época? Sim, eu não sei qual era, eu não sei te responder qual era a relação com a escola doméstica. Mas quando eu vi o golpe militar, ele aplaudiu, né, fez passeatas e tudo mais. Porque o golpe, você sabe que houve em todo o Brasil, as passeatas com Deus pela liberdade. Sabe disso. Né? De um lado a igreja progressista, tem um livro de Emanuel de Castro, chamado Católicos Radicais no Brasil, que eram reformistas, e tinha todo um setor, inclusive dentro do alto clero. Não é? E não era à toa que esses presidentes todos iam, sabe para onde? Tinham jantares e almoços lá na escola doméstica. Eu descobri tempos atrás que a escola doméstica tinha talheres em ouro. Isso porque o padre Fábio foi convidado por um outro padre, e a pessoa, quando eles querem homenagear, fala assim, é talher de ouro. Então, quer dizer, isso daí, na verdade, é a manutenção do status quo. Sim, claro. A gente, na verdade, o processo de emancipação é contra exatamente essa manutenção que vem lá de trás. Né? Olha, eu não saberia dizer diretamente essa relação. Agora, que a escola doméstica homenageou essas pessoas, inclusive vários ditadores vieram aqui e foram jantares e almoços lá na escola doméstica. Eu quero dizer o seguinte, que quando houve o golpe, claro que houve toda essa elite se congratulou com o golpe. Aqui o governo Aloysio Alves, que recebeu o dinheiro dado para o progresso, fez o governo modernizador. Eu sou um crítico com relação ao governo Aloysio Alves, mas não posso deixar de reconhecer que ele foi um governo modernizador. O Rio Grande do Norte é antes ou depois de Aloysio Alves, ninguém pode desconhecer isso, meu ponto de entender. Ele recebeu dinheiro no Brasil, 2 estados receberam dinheiro mais para o progresso, foi o Rio Grande do Norte, assim, tendo como anti-arrais, Aloysio Alves como anti-arrais, e Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, não é? Mas porque havia o temor dos Estados Unidos de que o Nordeste explodisse, ligas camponesas, sindicatos, movimentos de educação popular e assim por diante, não é? Mas Aloysio Alves nunca rompeu com o João Goulart, nunca rompeu. Esse governo modernizador que Aloysio Alves fez não foi só com o dinheiro dele para o progresso, não. Porque ele nunca rompeu com o João Goulart. Pelo contrário. Quando houve o golpe militar de 64, ele deu uma nota em primeiro lugar defendendo a legalidade. As famosas 2 cartas, uma para um lado e outra para o outro. Aí quando ele viu que o golpe ia prosseguir, convencido por Magalhães Pinto, aí retrocedeu.
e montou os inquéritos aqui no Rio Grande do Norte, que eu acho que inusitado no Brasil, me parece. Eu não tenho notícia que... Um outro estado, é mais da Lavra de Lacerda, né? Quer dizer... Porque aqui os IPMs do Estado, ele já tinha no Exército, já tinha em tudo que é lugar, para que o Estado criar. Mas ele trouxe uma CTA, trouxe a galera do FBI, né? Sim, aí trouxe o Carlos Veras e o Zé Domingos, né? Uhum. 2 delegados de Pernambuco. E aí, de certa maneira, aí eu tinha as acusações de Jean Maranhão, de certa maneira, perseguir os adversários políticos no campo da esquerda. Porque para a história ele se vende como um perseguido político também. Pois é, então, veja só. Sim, mas porque depois ele foi. Sentiu o peso. Depois, aquilo que ele fez aqui no inquérito, um adversário político dele, Leonardo Marista, entendeu? Deu pago. Ele provou do próprio veneno. Entendeu? Então, mais adiante, não é? Mas aí o Aloysio aproveitou o golpe e perseguiu todo mundo que era oponente dele, né? Sim. Na verdade, a Aloysio, com o golpe, ele virou hegemônico. Na verdade, o Aloysio perseguia todo mundo. Não foi perseguir Leonardo Marista, esse pessoal, não. Foi perseguir o campo da esquerda, o Maranhão, Djalma Maranhão. É só ver a hegemonia que a Aloysio tinha na campanha. Sindicatos bancários, sindicatos rurais, essa galera, entendeu? Aí ele toma conta de Natal. Foi essa galera. Eleitoralmente. Ele perdeu mais porque foi encontrado recentemente, descobrido, relatórios lá nos Estados Unidos mostrando que a Aliança para o Progresso não estava prestando conta do dinheiro que ele estava recebendo. E a Aliança cortou o dinheiro. E daí surgiu... E até porque os IP, ele foi caçado, no que está escrito lá, por roubo, né? Pois é por isso mesmo, porque ele não prestou conta do dinheiro que recebia, da Aliança para o Progresso. Mas Luito, voltando agora o esquema para a gente começar a dar os finalmente, a gente está falando no seu tempo, né? Porque fica muito difícil de mencionar qual tipo de inserção, ou tipo de... Qual o papel de Luiz no meio disso tudo? Eu digo isso mais ou menos o seguinte, eu era muito amigo de Marcos. E Marco Maranhão. Marco Maranhão dizia o seguinte, que sempre Luiz chegava e ele não participava, ele não gostava, porque ele não participava da conversa. Luiz chegava, ia conversar sós com Luiz e Djalma. Então eu acho que pelo estilo de Djalma, que era um motor, ele precisava de uma reflexão. Sim. E esse irmão, na sua avaliação, qual deve ter sido esse papel de Luiz em todo esse tipo de engrenagem? Podia ser o alter ego, podia ser a complementação, o que poderia ser? Eu tenho dificuldade de fazer essa relação entre os dois. Tá certo? Eu sei que... Mas são muito diferentes, né? São muito diferentes. Porque Djalma, como você falou, era explosivo e era esse trator. Uhum. E Luiz não. Luiz era intelectual, era um político muito habilidoso, etc. Sempre no bastidor, né? Era professor, era jornalista. Era notícia. Djalma também era professor. Na educação física. O que eu tenho notícias, mas tenho notícias de pessoas que conviveram com os dois, é que havia conflito entre os dois. Por conta justamente desse estilo. Não é? Havia conflito entre os dois. Agora, eu quero dizer que quando Luiz foi preso e assassinado, ele estava desenvolvendo um projeto de quê? De ampliação da resistência democrática no país. Tá certo? Ele não participou da luta armada, essa coisa toda, ele estava... e aqui não estou vendo crítica, estou falando mesmo. O esforço de Luiz era no sentido de ampliar a resistência democrática ao regime militar. Frente ampla, né? Frente ampla e assim por diante, entendeu? E foi preso, tido como desaparecido político, mas depoimentos que são de conhecimento, que foi barbaramente torturado. Não é? O que fica de Luiz Maranhão é essa dimensão de um político de grande habilidade, de grande capacidade de negociação, um político dedicado às causas do povo, de libertação da opressão, etc. Não é? E que morreu dessas formas por querer um mundo melhor.
Essa foi a grandeza do Luiz Maranhão. E mesmo quando ele foi morto, na chamada abertura política. Incrível, né? Isso. Na chamada abertura. Já não era o auge, já não era o AI-5. Agora o contexto é esse. O contexto é. E aí o surgimento do governo Allende no Chile voltou a assustar esse setor reacionário americano, que foram decisivos no golpe em Allende, em Salvador Allende, presidente do Chile. O Brasil apoiou e depois também auxiliou no treinamento de tortura e tudo mais. Roberto Simon mostra isso no livro dele, tá certo? É tanto que Pinochet agradece Minas de Gás Internacional na posse de gás em março de 74, né? E fica do Luiz Maranhão essa dimensão. E para concluir, que como a gente está fazendo essa jornada sobre Luiz Maranhão, porque praticamente está partindo quase de arqueologia, né? Quase que qual era a mensagem que você daria a essas pessoas que vão nos ouvir hoje mais adiante sobre essa figura de Luiz Maranhão? O que é que fica? Eu sei que vai repetir um pouco, mas fazer essa síntese. Quem foi, qual foi essa trajetória, o que ficou, qual o legado, né? É difícil, né, perguntar, mas eu acho que é um exemplo, né, de ser humano, um exemplo de grandeza humana, algo a ser, podemos dizer que é um daqueles pessoas extraordinárias que fala Robesbal, né? E podemos dizer que é uma pessoa digna de toda a nossa admiração pela doação que ele deu ao outro, pela grandeza humana dele de se identificar com a dor do outro e lutar para que uma sociedade mais justa e mais fraterna pudesse emergir. Então eu acho que o que fica de Luiz Maranhão é esse exemplo de ser humano, na qual o ter para ele não vale nada, o que vale é o ser. O que vale para ele é a emergência do ser humano, sua plenitude, a sua grandeza humana, na sua multiplicidade, na sua liberdade, na sua subjetividade. Que Luiz sonhava com uma sociedade feliz. E eu penso que ele foi um homem feliz, Luiz Maranhão. O seu exemplo de luta, nós devemos guardá-lo para sempre, como exemplo de grandeza humana. Uma das pessoas que deram esse testemunho, dedicaram sua vida a uma causa nobre, a defesa de ideias e valores nobres, um defensor da humanidade, um homem, para usar a expressão de Hannah Arendt, que se moveu pelo amor mundi, ou seja, pelo amor pelo mundo, um mundo melhor. Essa é a mensagem que eu quero dizer nesse momento.